Esse vídeo aqui pode salvar o seu estudo. Salvar o seu estudo. Que hoje eu vou falar de ferramentas de estudo e você vai entender e parar de cair em armadilhas que estão por aí, que são vendidas diariamente para você como soluções mágicas. A verdade é que nós temos várias ferramentas de estudo, cada uma tem um objetivo específico e elas se complementam. O problema é que as pessoas vendem algumas ferramentas como se fosse a única solução e definitiva para você ser aprovado. É aí que começam os problemas. Muitas pessoas vão começar a estudar e apenas usar uma única ferramenta e achar que vai resolver. Ou então usar uma ferramenta que não é adequada para aquele objetivo e insistir nessa ferramenta por meses ou até anos. E aí o resultado não vai vir. Então eu quero que você entenda a primeira coisa: a sua prova é escrita, a sua prova é leitura, a sua prova, você vai ter que ler a prova, interpretar essa prova, usar a sua habilidade de leitura para poder realizá-la. Então, naturalmente, uma das habilidades que você vai precisar desenvolver é a leitura. É simples isso, né? Mas as pessoas não entendem isso. Você precisa desenvolver a sua leitura, lendo bons textos, estudando de maneira adequada, estudando para aprender, para dominar os conteúdos. E isso vai te ajudar muito. Então, o carro-chefe, a primeira ferramenta de estudo que você vai utilizar é a leitura atenta, interessada e dialética, uma leitura que vai dialogar com o texto. Você vai se fazer questionamentos, imaginar o que o examinador pode te perguntar sobre aquilo que você está lendo. Essa vai ser a ferramenta carro-chefe, é aquela que você mais vai utilizar. Em alguns casos específicos, você pode usar outras ferramentas para objetivos específicos. Por exemplo, você pode utilizar resumo apenas para alguns conteúdos chaves. Se você tentar fazer resumo de tudo, você vai se perder, vai demorar muito, você não vai chegar no nível suficiente para passar. Então, o resumo, uma forma de utilizar ele de maneira eficiente é assim. Isso eu fiz e funcionou muito bem. Às vezes você tem uma lei grande que cai no seu concurso, uma lei mais extensa. Você vai ter uma leitura dessa lei, uma leitura periódica. Você vai fazer um resumo pelo Word mesmo, pelo texto, copiando aqueles artigos que você acha mais importante. Artigos mais recentes que foram alterados, artigos que têm prazos, artigos que têm coisas sobre criar direito, extinção de direitos, prescrição, decadência, prazos de recurso. Geralmente, o primeiro e o segundo artigo de cada capítulo da lei é muito importante, cai muito, presta atenção que você vai ver isso. O primeiro artigo de cada capítulo de uma lei despenca nas provas. Então você pode fazer um resuminho daquilo que é mais importante daquela lei. Então, se a lei tinha 30 páginas, ela vai ficar com 7 páginas, 8 páginas. E aí você vai fazendo essa revisão periódica e usa isso na véspera da prova. É interessante um resumo dessa maneira. Ou então aquele tópico que você tem muita dificuldade. Mas atenção, resumo você vai usar como exceção. Ele não é regra no estudo, porque é demorado. A sua regra é leitura e
produzir o seu próprio material de revisão. Sempre você vai ler no mesmo material. Então essa é uma ferramenta também legal para você usar pontualmente. Um outro ponto de polêmica é o tal das flashcards, ferramentas como Anki, não sei o que lá. O problema dessas ferramentas é que ela utiliza a memorização por meio da repetição bruta. E às vezes você vai perder tempo montando esses cartões. Então, se você tem uma fonte confiável que vai montar esses cartões para você, você gosta de estudar por esses cartões, pode até usar, mas isso também não vai ser regra. Usa pontualmente para intercalar com a leitura, mas não faça disso a sua salvação para passar no concurso. Eu sei que tem gente que fala por aí que passou só usando isso. Eu não acredito, certo? Eu não acredito nisso. Só se for um concurso com conteúdo muito pequeno, entendeu? Ou então a pessoa às vezes estuda anos, 2 anos estudando, aí perto da prova começa a mexer com esses flashcards aí e acha que é o flashcard que fez ela passar. Então, muito cuidado com essas histórias, gente, da internet. Sempre teve esses mitos, sabe? A pessoa fala que passou só com flashcard, o outro passou só vendo videoaula, o outro passou só lendo resumos. Cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa está estudando anos, até passou, mas ficou estudando 10 anos. Você quer estudar 10 anos, 5 anos? Eu entendo que isso é muito prazo. Então, outra ferramenta, videoaula. Quando que a videoaula é importante? A videoaula vai ser importante para aqueles temas que você tem extrema dificuldade. Leu no material, não está conseguindo entender, não consegue resolver as questões, parte para ver uma videoaula sobre aquele tema específico. Isso vai te ajudar. Outra ferramenta poderosa, assistir um professor especialista na banca, resolvendo questões, aula de resolução de questões de um professor bom. Tem que ser professor bom, especialista naquela banca. E isso vai te ajudar muito, ele vai passar muito macete que vai te ajudar ali na resolução da prova. Então, uma outra ferramenta, você vai usar também pontualmente. Eu sei que muita gente gosta de ficar vendo videoaula e anotando, como se fosse faculdade, colégio. Não funciona, gente. Desculpa, mas isso aí é um péssimo método de estudo. Você tem que aprender a ler. Ler e revisar periodicamente no mesmo material, no seu material. Você vai produzir o seu material. Você vai produzir o seu material. Então, é isso que funciona. Sobre ferramentas de estudo ainda. Você pode utilizar uma metodologia que é interessante, que é, perto da prova, você pode fazer uma leitura, abrir um site de questões e ler apenas as questões corretas, as assertivas corretas. Isso você pode fazer ali na semana da prova. É uma ferramenta boa de estudo, vai te ajudar bastante. E aí eu tenho que falar também que muita gente acha que só resolver questão. De novo, as pessoas falam, fulano passou só resolvendo questão. Aí a pessoa vai estudar, só resolve questão. Não adianta. Você precisa dos fundamentos, você precisa adquirir os conceitos básicos e ir incrementando esse conhecimento cada vez mais até você atingir a excelência naquilo. E aí você começa a acertar todas as questões daquele assunto. Quanto mais assuntos você dominar, mais perto da aprovação você vai estar. Então, sobre ferramentas de estudo, é isso que você tem que entender. O carro-chefe vai ser leitura. Sua prova, você vai ter que ler.
algumas ferramentas você vai usar pontualmente. Algumas pessoas têm muita facilidade em memorizar explicando a matéria. Isso é uma ferramenta boa de estudo também. Você tenta explicar aquele conteúdo para alguém, nem que seja uma pessoa imaginária. Sempre tente utilizar aquele conteúdo, visualizar um problema da vida real que ele resolve. Isso é estudar com inteligência. Então espero que esse vídeo faça uma transformação em você. Você pare de achar que uma só ferramenta vai te levar para aprovação. Isso é muito perigoso, você pode ficar preso nisso. Anos e anos preso estudando da maneira errada. Se alguém não te despertar, se alguma coisa, esse vídeo tem um pouco essa função de despertar você para essa situação. Bons estudos!